Fala galera, análise pré-jogo de Vasco e Bragantino pela 38ª rodada do Brasileirão. Então aguenta aí 5 minutinhos comigo para ter um belo raio-x para essa partida. Então vamos lá, a gente vai começar a nossa análise olhando para os números do Vasco, que nas últimas 10 rodadas fez 5 jogos em casa, 3 vitórias e 2 derrotas, dando aí um aproveitamento de 60% para o Vasco nessas partidas. Olhando para algumas estatísticas desses jogos, a gente vai ver o Vasco com equilíbrio em termos de posse de bola com seus adversários, né, 49-51, porém tendo menos expectativa de assistências, que é uma estatística que mede a capacidade que as equipes têm de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Então a gente vê o Vasco com 0,81 e os adversários com uma média de 1,34. O Vasco conseguiu ter mais finalizações nos jogos, né? 15,8 contra 12,6 dos adversários, mas isso não se traduziu numa maior expectativa de gols, que é uma estatística que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades criadas. A gente vê o Vasco aqui com 1,28 e os adversários com 1,35. Quando a gente considera também a qualidade das finalizações para fazer essa estimativa de gols, a gente vai ver um equilíbrio, né, também. O Vasco aí com uma expectativa de gols de 1,57 e os adversários 1,48, né? Expectativa de gols pós-chute. Em termos de gols efetivamente marcados, a gente vê um equilíbrio, 1,4 gols em média para o Vasco, mesmo número para os seus adversários. Para a gente entender um pouco melhor esses números, eu vou trazer aqui para eles uma graduação que vai desde uma estrela representando um número muito baixo até 5 estrelas representando números muito altos. Então a gente vai ver que o Vasco tem aqui praticamente todas as estatísticas com 3 estrelas, né? Só a expectativa de assistências com 2. E os adversários com estatísticas com 4 estrelas em sua maioria e 2 estatísticas com 3 estrelas. Então isso dá uma noção pra gente de que os adversários tiveram até um desempenho, considerando que eram visitantes, né? Tiveram até um desempenho acima da média, enquanto o Vasco um desempenho mediano, porém o Vasco conseguiu melhores resultados, né, nesses jogos e um aproveitamento de 60% aí, acho que ficou de bom tamanho para o Vasco nessas partidas. Agora a gente vai olhar para os números do Bragantino, mas antes disso quero deixar o meu pedido aí para você se inscrever no canal e me ajudar a chegar nos 150 inscritos e peço também o seu like, que você compartilhe o vídeo. Então olhando para os números do Bragantino, nas últimas 10 rodadas foram 5 jogos fora de casa, 2 vitórias e 3 derrotas, aproveitamento de 40%. Olhando para as estatísticas dessas partidas, a gente vai ver o Bragantino com mais posse de bola, 55% para os adversários, e com uma expectativa de assistências também um pouco maior, 1 para o Bragantino em média por jogo e 0,87 para os adversários. Em termos de finalizações, a gente vê um equilíbrio, o Bragantino com 16 finalizações em média por jogo e os adversários com 17, equilíbrio também em termos de expectativa de gols e expectativa de gols pós-chute. Então, expectativa de gols 1,59 a 1,54, expectativa de gols pós-chute 1,62 a 1,57. Em termos de gols efetivamente marcados, o Bragantino até foi um pouco melhor do que os adversários, uma média de 1 gol por jogo, para os adversários 0,8. Trazendo aquela. Então a gente vê jogos a princípio bem equilibrados aí, né? Praticamente todas as barrinhas aqui, todas muito próximas do meio aqui, mostrando que o Bragantino teve um equilíbrio com os seus adversários. Quando a gente traz a graduação desses números, a gente vai ver até um desempenho melhor do Bragantino, né? Considerando que era o time visitante, né? Boa parte das estatísticas aqui com 4 estrelas, né? 2 com 3. E os adversários com estatísticas aí, número de finalizações com 4 estrelas, mas todas as outras com 2 ou 3 estrelas. Então é interessante, né? Surpreendente, né? Que o Bragantino tenha tido jogos equilibrados, considerando que era um visitante, até um desempenho melhor do que a média, porém, isso não se traduziu em resultados, né? 40% apenas de. Não apenas, né? Mas talvez a gente pudesse esperar um aproveitamento melhor do Bragantino, dados os números aqui que a gente olhou. Para a gente ir para o final da nossa análise, eu vou trazer aqui um palpite de resultado para o jogo, mas antes disso só quero lembrar aí que a ideia não é recomendar nem incentivar apostas. O que eu fiz? Simulei 10 mil partidas entre Vasco e Bragantino, olhando para a expectativa de gols e para a expectativa de gols pós-chute, que Vasco, Bragantino e seus adversários nessas partidas que a gente analisou conseguiram produzir. Pelo viés da expectativa de gols, a gente projeta um equilíbrio para o jogo, 36% de probabilidade de vitória para o Vasco, 38% para o Bragantino e 26% para o empate. Quando a gente olha para a expectativa de gols pós-chute,
também a gente vê um equilíbrio, 36% de probabilidade de vitória para o Vasco, 39% para o Bragantino e 25% para o empate. Então a gente vê aí números próximos, né, de probabilidade de vitória para cada time, seja pela expectativa de gols, seja pela expectativa de gols pós-chute. Então, um equilíbrio, fica aí, a gente espera um equilíbrio para essa partida e o Vasco querendo escapar do rebaixamento. Então, chegamos ao final de mais uma análise pré-jogo de Vasco e Bragantino. Espero que vocês tenham gostado. Fica o meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo. Eu fico por aqui e falou!